Era bárbaro lá, era bárbaro porque não tinha nada. Foi a vitrine do Novo que catalisou o movimento dos anos 80 em São Paulo. O underground estava nascendo em São Paulo. Reinventando tudo do nada e negando tudo que vinha antes. Você vai lá, você gosta disso, você adora, né? Teve um grande tiroteio ali, cara, e eu fiquei no meio dançando, achando que era fada voando. Onde é este lugar? Esse lugar para você. You're so nice. Sempre indolor, envolve, assusta o seu jogador. Quanta fada aqui dentro. Se a gente for lembrar do Madame Satã como aquela casa bombada e formadora de opinião, a gente tem que pensar nesses primeiros 4 anos de Satã, assim, que foram inesquecíveis. A gente chegou lá, era um restaurante cultural, não era uma balada, era só um restaurante, tava tendo um recital de poesias. Aí chegou um monte de punk lá, falou, o que é isso, né, cara? Mas o lugar era legal. E aí começou a ter uns eventos maiores lá dentro, né? Começou a ter banda, começou a ter movimento de artes plásticas, teve conexão urbana. A Miriam e a Márcia, assim, você não via. Era muito difícil aparecer. O Wilson era o que mais aparecia, que era o mais vaidosão, que conhecia, contava que ele tinha sido seminarista. Então ele contava essa história pra gente, era muito legal. Isso fosse a junção de alguns fatores: o final da ditadura, o amadurecimento cultural da cidade e o próprio contexto musical e estético do pós-punk e dos anos 80. Né? Então isso tudo se juntou em São Paulo, que naquele momento estava se descobrindo como uma megalópole, com uma cultura muito sua e muito radical, né? E deu num troço que foi brilhantemente interpretado por um cara chamado Wilson José, que criou o templo para que essa coisa acontecesse da melhor maneira possível. O Wilson era um gênio. Eu pago um pau pro cara, assim, quando eu lembro das coisas, sabe? Tipo, então, tudo era criado em conversa, tudo era aproveitado. Era legal porque eles curtiam aquilo que eles estavam fazendo, né? Não era só um dono de casa noturna, né? Eles queriam realmente ter uma casa noturna diferente, né? Eles eram artistas, né? E a gente era artista também. Mas cada um se manifestava da sua maneira, né? Eles com a casa deles e a gente fazendo música, né? Era um casarão com 2 andares. Primeiro andar, no térreo, assim, que logo que você entrava, um salão bem amplo, com um pé direito alto, um palco, um bar e um neon escrito Madame Satã em vermelho, que é aquela luz que iluminava toda aquela parte. Aí tinha uma cozinha, uma escada que descia para uma área. Depois, do outro lado desse salão, tinha mais uma escada que descia para o porão, onde tinha pista, que era a pista mais foda que eu já toquei na minha vida. Tinha um estrobo, né? E algumas colunas de sustentação. E som, assim, batia forte por causa da acústica do lugar. Então era bem legal, bem legal. Eu entrava no Satã, aí você tinha o salão do Satã, acho que tinha algumas mesas, o bar, tinha uma parte subterrânea onde era o palco, onde tinha os shows, e o teto era muito baixo, assim, você não podia dar um pulo, você não podia se expressar muito, levantar a mão, você já batia no teto, assim, né? Essa escolha de você
Ir para um outro lugar, descer, ir para um outro lugar e ficar lá embaixo e dançar é uma outra viagem. Os outros lugares você já estava mais no ambiente, então, sei lá, o bar já era meio junto, perto da pista, e no fundo já tinha o palco e tal. Então, o interessante é legal você ter escolha, né? Bichos, saiam dos lixos, baratas, me deixa ver suas patas. Ratos, entrem nos sapatos do cidadão civilizado. Nós éramos ávidos por troca, por entender, por saber, por construir uma ideologia. Dizem que a geração 80 foi uma geração com coisas meio... que não tem muita importância, desculpa, tem sim. Eu acho que a gente tinha muito para dizer, muitas coisas aconteceram em vários níveis. As pessoas chegaram com muita atitude, ávidas por entendimento e por expressão. E o legal no Madame Satã é que ele aglutinava a gente que estava fazendo alguma coisa diferente em vários tipos de manifestações artísticas, né? Cadê a harmonia, minha gente? Vamos lá! Doçura, Toninha, eu queria dar um beijo na bola que você atirou em mim, mas você é fofa, então eu não vou dar esse gosto pra ti. Obrigada. Quero ver a harmonia! Aí, Maria, chega aqui, forte, loira! O show deles era assim de pessoas, fazia tipo circo, palhaçada, conta piada, faz striptease, tinha de tudo. Cada dia uma coisa, cada fim de semana uma coisa, não? Porque tem essa coisa do lado teatral do Madame, né? O Madame não era uma casa de música, de rock and roll, entendeu? Era uma casa de arte, quer dizer, você tinha assim, performance teatral, você tinha exposição de artes, quer dizer, tinha interferências dentro do espaço. De repente pegar um travesti e botar sentado no palco com uma luz e falar, olha, você apela e você vai cantar 1h da manhã. E aí deixa o travesti lá tomando canseira, 3 da manhã, o travesti dá um ataque histérico, a gente liga o palco, termina, apaga tudo, dá uma grana pro cara, tira ele, a galera aplaude, pô, achando que foi uma performance. É uma cena que a gente passa 40 minutos puxando uma manequim. Já viu uma manequim? Sabe o que é uma manequim ou não? Ela é assim? É, você puxa ela durante 40 minutos, é uma cena. As pessoas entravam no Madame Satã e se transformavam. Aquilo parecia um palco de teatro, sabe? As pessoas entravam no clube, entravam no banheiro, se vestiam e voltavam com uma outra personalidade. E não eram pessoas contratadas, eram clientes que entravam no clube e se transformavam. Uma sócia, nos juntamos e montamos uma confecção. E aí nós fizemos um show desfile. Onde é que nós vamos fazer esse show desfile? Aconteceu o Madame Satã. Um ex-namorado da minha sócia, o Gerson, não, vocês têm que fazer no Madame Satã, porque o Madame Satã tem tudo a ver com a história.
era público, a gente era espectador e ao mesmo tempo a gente era o performático, a gente só trocava de lugar, a gente subia no palco, tocava, voltava para a plateia e assistia os outros. Não dá muita diferença entre a banda e a plateia. Agora só relação. Quando não sobe, eu também acho. A sensação de estar lá em cima do palco era uma sensação muito especial, né? E a primeira vez que nós nos escalamos para abrir um show de alguém lá, a gente só tinha 2 músicas. Tudo bem, uma das músicas, que era o Atropelamento e Fuga, ela tinha mais de 7 minutos, o que já ajudava. Mas a nossa outra música, que se chamava Grito em Hora Redonda, tinha 2 minutos e pouco. Então o nosso show não chegava até 10 minutos. Eu vi o primeiro show do RPM lá, né, que eu tava com o João Gordo, os 2 bêbados lá e tal. Ele, pô, o show foi horrível, né? E aí eu cheguei pra ele e falei, meu, que banda é essa aí, né? Ele, RPM, eu, RPM, que porra é essa? Ele, pô, rapazes da puta merda. De tanto que eu ficava lá e que eu acabei trabalhando lá, que senão, assim, foi louco isso. Eu recebia muito material de banda fita cassete, assim. Now, Nesmo, Zac, Carabine C, Mercenárias, The Falas, o 29, uma porrada de banda. A primeira vez que eu fui ao Madame Satã, eu fui, na verdade, fui assistir alguns shows, mas, assim, profissionalmente, eu fui gravar o primeiro clipe da banda, do Now, a gente ainda não tinha disco, então era um clipe independente. Como o Satã também era uma casa que funcionava no underground paulista, era uma casa alternativa, eles cediam o espaço também para a gente fazer coisas. Era a nota cultural, frequentava lá, né? Então não era qualquer coisa, né? Tinha um fundamento artístico envolvido, né? Não era só pura e simplesmente a música que estava na moda. Performance, você via performance lá dentro, assim, né? E performances, assim, fantásticas. A performance da Cláudia na banheira de groselha era clássica. Eu tava com a minha namorada e daqui a pouco eu olhei pra cara dela, a Cláudia, na hora que ela tirou a roupa, um pau enorme, desse tamanho assim. Nunca vi um pau tão grande, grosso o negócio ainda. Aí aquele peito lindo, aquele corpo, isso, aquilo, eu falei assim, nossa, caralho, que louco, onde é que ela arranjou aquele pinto? Aí a minha mina, a Cida, virou pra mim e falou assim, ô, então é travesti. Eu falei, deve ser uma tribo, né, nova, né? E eu passei um ano na minha vida perguntando pra todo mundo, aí, você curte travesti? A Cláudia Wander ela fez uma performance uma vez que ela recitava um poema e se jogava numa banheira cheia de suco de uva, assim. E uma vez teve uma história engraçada, o Fernando Naporano, que era um crítico da Folha de São Paulo, estava lá nessa noite todo de branco. Ele se vestia assim, todo de branco, terno, gravata, tudo. Ele não sabia que ia acontecer isso, né? Ninguém sabia. Ficou do lado da banheira. Ele pensou que ela fosse entrar na banheira, delicadamente. Ela virou assim, falou alguma coisa e caiu de costas na banheira. Deu um banho nele. Muito engraçado. Entendeu? Porque, assim, um travesti que levantava nu
em riste, pra todo mundo ver. Feliz da vida, entendeu? Era um escândalo, era muito legal. E na hora que eu desci, bicho, que eu vi um monte de punk tomando aquela groselha, que escorregou do negócio, saindo pelo negócio, fazendo assim, bebendo. Aquela cena foi muito louca. O legal do Satã é que juntava toda uma população lá do Bexiga, da Bela Vista. Então tinha travestis, punks, homossexuais. Então era um lugar onde tudo era... O público era bastante de underdogs, quer dizer, do pessoal que não podia ir em outros lugares e se manifestar como a própria identidade deles. A única vez que eu vi gente mod mesmo, assim, foi lá no Satã, assim, que tinha os punks, tinha skinhead. Vem um pouco da ideia de teatro também lá, sabe? Então acho que o teatro em si, assim como se você pensar numa cidade portuária, né, a cidade portuária também ela abriga um monte de gente, porque ela tem que ser flexível com aqueles que chegam e vão embora, né? Então todos convivem naquele porto. Então acho que Madame Satã, ele é meio sabe, foi meio um porto também. Nossa, onde é que eu tô? Cadê essas pessoas durante o dia? Cara, é que eu não entrava porque sabe que o cara é encrenqueiro, vinha 40 cara com machado, você baixava a porta de ferro. Você ouviu o barulho dos carros quebrando lá fora, dos caras brigando, de tiro, mas fora da casa. Então as pessoas que estavam no Madame tinham isso também. Você olhava para eles, todo mundo queria ter um pouco essa cara de mal, de muito louco, de... Mas eram todos. Mas eram os doces, cara. Você conversava com eles, eram pessoas maravilhosas. Aí tinha as High Society que iam lá, malucas, né? Mas, sabe, gente com grana e com coisas de sociedade, sei lá, um casaco de pele, mas é louca de comportamento. Eles é uma coisa mais assim, relax, não? Ninguém ligava muito por maneira de se vestir. Alguém estava vestido de hippie ainda, alguém estava de couro, sabe? Bem de mota. Tinha todo tipo de gente lá. Isso que era gostoso lá. Na verdade, você tinha todas as tribos lá juntas, sabe? Ouvindo, curtindo, e a casa também se transformou nisso. A casa, ela misturava todo tipo de música. Né? Você ia lá e dançava, sabe, Bauhaus, entendeu? Eu chamava de sapo, porque já todo mundo na sala já fazia assim. Olha o bando de sapo descendo. Sabe? Todo mundo encarnava, ia até o chão e voltava, saca? Eu ficava caçando morcego. Era muito louco você ver aquilo. E eu e o Marquinhos, nós só íamos nos bailes para montar os equipamentos e dançar, que era o que a gente mais gostava. Nenhum dos dois pensava em ser disc jockey. E um dos amigos do Marquinhos convidou ele para ele tocar no Madame Satã, numa festa que ia ter de aniversário, eu acho. Ele aceitou, eu fui nessa festa também. Aí ele tocou, foi demais, eu adorei o lugar, né? E o dono também gostou do som que ele tocou e convidou ele para tocar direto. Só que na primeira semana ele já não aguentou o tranco. Ele perguntou para mim se eu queria. Como eu andava duro pra caramba,
eu resolvi aceitar e comecei a tocar às quintas-feiras no Satã. As pessoas eram abertas para essas novidades musicais, então você ouvia de tudo. Então qualquer coisa que se tocasse naquela época e fosse bom, porque o pessoal era extremamente exigente naquela época musicalmente falando, se ouvia e se dançava. Então a casa era sempre aberta a novas tendências. A gente gravava, né, muitas coisas que os clientes traziam pra gente e aí a gente começou a ir descobrindo as fontes, de onde tirar, de onde saber o que estava acontecendo. Naquela época a gente não tinha tanta informação como hoje, de internet, essas coisas. Então tinham dois semanários ingleses, um se chamava New Musical Express, existe até hoje, e o outro Melody Maker. E a gente ia no top 10 de indie rock desses dois semanários e pedia, fazia dava uma lida, mais ou menos, porque não dava para ouvir. Pedia para as pessoas que iam viajar trazer os discos pra gente, e a gente, na maioria das vezes, acertava. Eu lembro do Magal, do DJ Magal, aí a gente lá da equipe, né? O Magal, eu acho que ele, toda vez que eu toquei lá, era ele que estava discotecando, né? O prata da casa total, né? Os shows eram incríveis, a discotecagem era muito boa, era sempre música de ponta, não era nada retrô, era sempre música moderna que tocava. Smiths começou lá, Bonovox, essa primeira vez que eu ouvi o Pride, que eu fiquei alucinada, entendeu? Foi o clube que me deu essa personalidade que eu tenho hoje, sabe? De tocar, de procurar sempre o novo, de não ter medo de esvaziar uma pista, de ter segurança e sempre querer inovar. Essa parte eu adquiri no Madame Satã. Faz parte dessa emoção de quando você é jovem, você acha que você sempre está fazendo história. Um dia eu cheguei lá, e tinha uma música que eu ouvia toda hora na rádio, eu adorava aquilo. E eu cheguei, estava na porta assim para passar aquela fila, e eu comecei a ouvir a música. E aí eu entrei e estava tendo um show do Cabine C, que é uma banda do Ciro Pessoa. E aí eu estava cantando aquela música e aí eu me encantei, sabe? Eu conheci, não sabia quem era nem nada. E aí foi muito legal, eu vi aquilo e fiquei encantada, assim. Era muito legal, a música era legal, a banda era legal. E aí, um tempo depois, eu fui me apresentar no Satã. E aí, quando eu desci do palco, quem estava lá? O Ciro. Ele falou, nossa, tu é uma pessoa, eu não rio de nada, mas tu me fez rir. E eu acho mulher que me faz rir, enfim, não vou contar o resto. E outra figura, o Crânio, que era um punk careca, preto, de 2 metros de altura, e que fazia as honras da casa. E eu lembro de um show do Now, estava tão cheio, a galera tão ensandecida, e a gente não tinha saída por trás do palco para ir para camarim, não tinha nem camarim, a gente se trocava no banheiro. E o Crânio foi lá, me tirou no colo, assim, no meio da galera, um doce de pessoa. Você podia ter o João Gordo ameaçando de bater no Cazuza e o Cazuza dizendo me bate, enfim. Aí o Cazuza chegou lá com um shortinho desse tamanho, de jeans desfiadinho, todo queimadinho de sol, de all-star vermelho, bandana vermelha na cabeça e só. Aí o Cazuza começou a causar ali no caminho da cozinha. Aí a gente já saiu de perto, nós ficamos olhando, ih, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Daqui a pouco, era o Crânio, mas não sei quem, pegaram o Cazuza assim, pela mão e pelo pé, e ele desceu, e o Ezequiel Neves gritando, que nem um doido, e ele rolou aquela escada lá, se estrupiou todo, em 1 minuto sumiram com ele de lá de dentro. Tinha uma Mãozinha, que era o cara que ficava na escada. Quando eu estou aqui assim, então tinha a escada que descia para a pista de dança e aqui era o bar. Então ele descia, ficava no desnível e ficava com a mão
assim, então, né, esperando que as meninas pisassem na mão dele, né? De escarpão e tal, as meninas usavam mini saia, escarpão e tal, ele ficava lá curtindo. Eu tive a honra de ser o único homem que ele pisou, que ele falou assim, você merece. A minha alegria é ver passados 30 anos, saber que realmente foi. Já ficou rapidamente assim, meio underground. Todo mundo conhecia. Minha filha fez 18 anos e eu dei o aniversário dele lá. Dentro de gaiola imensa. As mulheres estavam lá fora, semi-nua, subindo e descendo como aranhas. Celeber Fly capaz de envenenar os homens. Hoje vocês vão enlouquecer com a Celeber Fly, capaz de envenenar os homens. Hoje vocês vão estar comigo só da cintura pra baixo, amores. Porque da cintura pra cima eu vou pra Nova York. Ela era filha da empregada do Wilson. O Wilson estava desesperado, sem saber onde é que ia pôr a mulher. Nossa, minha empregada eu já não entendo, e a mulher não falava. O Wilson falou assim, chegou para mim e falou assim, Heitor, o que eu vou fazer com essa mulher, cara? E ela só para quieto se der repolho cru para ela. Falei, vamos enjaular ela. Põe ela lá dentro a noite inteira enjaulando. Aí, e vamos vestir ela como se fosse uma onça, um tigre. Foi aí que começou a mulher do repolho. Foi sem querer. Curtindo o rock do Satã e curtindo todos os frequentadores do Satã. A Celeber Fly curte o Satã e o Satã é uma escola para a Celeber Fly. Quem são meus professores? Os frequentadores do Madame Satã! Tô lá assim, de repente a mulher repolho grita e tal. Do meu lado tá o Valmor Chagas, fazendo bravo. Eu olhando, Valmor Chagas do meu lado. Bebendo, tô bebendo com o Valmor Chagas. Era uma casa simples, sabe, o lugar era transado, ok? Não precisava ter muitas decorações, entendeu? O que acontecia lá era baixo. Pop, repressão, o que é que eu fiz para merecer isso? Ice, pop. Caramba, eu tô tomando cerveja e o Escandurra tá do meu lado. A cerveja lá todo mundo gostava muito porque era só garrafa grande que vendia por um preço barato, então todo mundo enchia a lata de cerveja, vodka nacional, uísque Nato Nobile, sabe assim? Havia o maior, na minha opinião, havia o maior romantismo em tudo, até mesmo na forma ou na situação em que as pessoas se drogavam, ou por que se drogavam. Você vê quando eles iam na banheira, você sabe por quê, né? Que vai, vem, leva um, leva outro. Só era pobre, mas também tinha muito bola na época. Eu experimentei de tudo e fiz de tudo em todos os lugares. Então, quer dizer, eu usei, é claro que eu usei banheiro para bater carreira. Isso daí eu acho que não só lá, em qualquer banheiro. Eu cheirava? Não sei. Sim, eu já tinha cheirado, mas eu não era uma coisa. A droga nunca foi, nem bebida, assim. Não, nunca foi uma coisa, ai, tem que ir lá, doca. Não. A gente tinha gás, era jovem, né? Então, tu vai de cara, passa a noite acordado. Talvez eu tenha cheirado lá algumas vezes. Acho que sim, me lembro de estar no banheiro, tirar uma linha com alguém. Não lembro. Mas não era uma coisa que eu consumia, que eu comprava. Mas tinha, vamos lá, vamos aí. Era a época da cocaína, porque nos anos 80 tinha os Yuppies, né? Os playboys, cocaína. Mas nem todo mundo usava. A galera mesmo, o punk não tinha dinheiro para comprar cocaína. Os caras tomavam cachaça, cara.
né? Não tinha, você não pegava a gente fumando maconha dentro do Madame Satã. Assim, não rolava mesmo. Você falava, mas como não? Não rolava, cara. A segurança falava, meu, você tá louco, vai fumar na rua. O uso da droga eu acho que era assim, de uma forma pacífica, tranquila, não tinha muito conflito, agressividade, não tinha nada, ou neguinho babando, vomitando, era assim muito raro, às vezes um ou outro lá fora. Então, cara, assim, ali tinha uma loucura, mas não... É porque não tinha AIDS, então tinha, assim, embaixo do palco, às vezes você pegava o nego transando, aí falava, pô, cara, tudo bem, beleza, mas já terminou, sai daí, né? Sabe o que acontecia? Eu simplesmente ficava zureta lá, não tinha estratégia para catar ninguém, entendeu? Em algum momento acontecia de você acordar na casa de não sei quem, né? Pô, o que eu tô fazendo aí? Aqui, aí você olha pro seu lado, tem não só uma garota, como na sala tem uma cobra viva, né? Você fala, ah! Essa história é real, né? E claro, sempre um sexo casual ali no banheiro e tal, né? Mas eu agora me lembrando que às vezes tinha aquelas tretas, aquelas filas, porra, sai daí! Olha lá, porra, todo mundo batendo. E aí vinha um punk, pá! E dava um pé na porta do banheiro. Ah, outro via saindo 5, né? Que não era uma suruba, porque ali não dá. Ah, devia estar cheirando, fumando baseado, não sei. A gente não gostava muito de sexo ao vivo, não, e de putaria. E a sexualidade, por exemplo, você namorava era de beijar na boca, não era de trepar, não. Que acabou a alegria, né? Então ficou aquela lenda, né? Eu tinha muito gay no Madame Satã, então, putz, e agora? Não posso mais beber no copo do cara, né? O que eu vou fazer? Vou pegar, ai, ficou aquela paranoia, né? Porque muita gente morreu, ninguém prestou atenção. Ah, morreu, não? Só teve seu overdose, ou teve seu... Morreu. Mas não era bem isso, não. Era essa porcaria que começou aí, não? Foi assim uma coisa assustadora, não? Eu não tenho amigos, melhor amigos que eu amava, que eu adorava, que eu estava sempre junto, fui embora, não? Porque no início eles morreram muito rápido, não? Doença misteriosa que era totalmente desconhecida há 2 anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Trata-se da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS. Para mim, o Madame Satã ele foi de 84 a 87, que foi o Madame Satã. E por que você acha que acabou assim o... Porque o Wilson morreu. Nossa história é aquele porão mesmo, aquele porão era... Aquele porão, acho que quem viveu ele sabe. Aquele porão era mágico. Tudo que eu vivencio, eu vou sempre expressar. Então, o que eu faço hoje, a minha música com uma letra, é lógico que ela vai carregar minha vivência, minha existência. Então, o Madame tem um pedacinho em qualquer coisa que eu faço. Madame Satã, evidentemente, é uma casa noturna, mas é muito mais que isso. Eu acho que é o ponto focal do momento mais interessante que a minha geração viveu em São Paulo. Eu ouso dizer que talvez exceto a semana de 22, deve ter sido o momento cultural mais legal e mais específico da experiência cultural de São Paulo. Para mim, quando eu cheguei em São Paulo e eu fui no Satã, nossa, foi um lugar onde muitas coisas, muito fértil ali. Foi muito importante para mim, para minha curiosidade do mundo, sabe? Toda a cultura que eu aprendi a consumir na vida foi a partir do Satã. Não tem como montar uma casa como Madame Satã hoje, porque para você montar uma casa como Madame Satã hoje, você tem que ter aquelas pessoas que frequentavam a casa, porque elas é que faziam a casa. Peguei o Stand on the Beach do Kiro e coloquei a Night Like This. Aí eu comecei a tocar essa música, já era umas 6 horas da manhã, já era anos 90, fim da década de 80, né? E a pista estava meio vazia, aí chegou uma menina ruiva, assim, eu lembro do rosto dela até hoje, assim, menina ruiva, muito bonita, assim, né? E a festa não estava acabando, mas ela chegou pra mim, olhou pra minha cara, assim, chegou perto da gente e falou assim, acabou, né? Aí eu, putz, foi foda, porque eu falei, ela não tá falando da festa, acabou, a magia acabou. Nossa, o Madame, eu tenho uma lembrança tão carinhosa, afetiva. Para mim, foi um espaço onde eu pude me expressar como eu sou.
entendeu? Uma roqueira que também de vez em quando faz um piano e voz, cabaré, e é lésbica, e é amiga dos punks, e o Crânio me carrega no colo. Então isso foi lindo. As pessoas aqui são o que elas são, sabe? Sem máscaras. O que elas são? São elas mesmo, elas são reais, são criativas, são emocionais, são loucas. Mais uma entrevista. Reach out, touch faith.